fazer o seu aluno de fato perceber o quanto você domina o que está fazendo e fazer o seu aluno perceber que não é o Pilates em si que vai tratar a dor dele ou que vai trazer os benefícios que ele quer, e sim o seu acompanhamento. Sabe por quê? Porque muita gente não sabe fazer isso aqui. Avaliar no Reformer pode parecer que é simplesmente colocar o aluno aqui e identificar como ele executa o exercício. Ai, Tati, ele executa mal. Ou, ai, Tati, ele executa bem. Ele é forte ou ele é fraco. Ele tem coordenação ou ele não tem coordenação. Ele sentiu dor ou ele não sentiu dor. Na verdade, é muito mais do que isso. A avaliação, quando a gente sabe os passos, hoje eu vou mostrar para você alguns passos aqui no Reformer. Na verdade, essa avaliação aqui, ela é tremendamente ampla, mas eu vou mostrar para você alguns passinhos hoje, que já vão te dar uma clareada, já vão te dar uma clareza, né, no seu trabalho a partir da segunda-feira. Mas esses passos aqui, né, para a gente avaliar o nosso aluno no Reformer, eles são tremendamente preciosos para a gente conhecer o aluno que está na nossa frente e identificar quais são as reais necessidades do aluno. Olha só que coisa interessante, né? Hoje a gente estava gravando mais um episódio do nosso podcast, o podcast Referência em Pilates, e a Alexandra falou uma coisa muito interessante lá no podcast. Ela falou assim, Tati, o que eu percebo é que hoje eu tenho uma clareza, que eu olho o aluno e eu já sei o que ele precisa. Eu olho para o aluno e eu já sei que aquela dor que ele tem tá acontecendo porque uma parte do corpo dele não está se movimentando ou está se movimentando muito. Eu consigo olhar com muita facilidade. E antigamente isso não era assim. E isso me dá uma clareza, me dá uma tranquilidade para trabalhar. E eu sei que desde o primeiro momento eu vou gerar resultado para esse aluno. Então, olha o poder que é quando a gente sabe, de fato, avaliar o nosso aluno do jeito certo, né? Quando a gente olha para onde a gente tem que olhar. E geralmente a gente não olha. Geralmente, na avaliação, me digam aí se vocês costumam fazer isso também, geralmente na avaliação, a gente coloca o nosso aluno para conhecer o Pilates. Você já fez isso? Tem gente até que nem chama de aula experimental ou avaliação. Tem gente que chama de aula demonstrativa. Por quê? Porque aprendeu assim no curso. Aprendeu que o aluno tem que chegar no estúdio e você tem que demonstrar o Pilates para ele. Você tem que mostrar, olha, aluno, esse aqui é o Reformer. Vamos experimentar um pouquinho do Reformer. Ah, aquele ali é o Cadillac. Aquele lá é o Barrel. Aquela ali é a Chair. Né? E aí você roda o aluno lá nos aparelhos para o aluno conhecer o que é Pilates. E isso tem várias desvantagens. Então, hoje aqui, eu não vou te mostrar um monte de coisas aqui no Reformer. Eu vou te mostrar alguns passos de maneira bem específica para você enxergar como talvez você esteja dando aula com uma venda nos olhos. E quando você está com uma venda nos olhos, você não consegue tomar a decisão correta. Se você não identifica as necessidades do seu aluno enquanto ele está na aula, você não consegue escolher os melhores exercícios para cuidar das necessidades dele. Vantagens para você são muitas, desde a criação da sua autoridade, desde a sua clareza no seu raciocínio, a sua tranquilidade em saber o que você está fazendo, em saber, sobretudo, o que procurar na sua avaliação, né? Em vez de você perder tempo lá fazendo um monte de perguntas para o teu aluno que não vão resultar em absolutamente nada, que não vão te trazer dados né, reais ali para você trabalhar, você vai olhar para o teu aluno e identificar as necessidades dele. E se você tem o seu estúdio e você está aí, poxa, né, como tantas pessoas estão, Tati, eu preciso atrair mais alunos, eu preciso captar mais alunos, eu preciso chamar a atenção das pessoas. Como é que eu posso mostrar o meu trabalho para elas? Como é que eu posso mostrar para o cliente que vem no meu estúdio que a minha aula é boa de verdade? Como é que eu posso dar uma aula que encante o meu cliente, que faça ele querer comprar, que faça ele confiar em mim?
né? E que eu esteja segura também para atender esse cliente. Pois bem, se você tem esses problemas, né? Hoje você precisa fidelizar aluno, captar mais aluno, vender mais na aula experimental. Se você está aí precisando arrumar emprego em algum lugar e você não está conseguindo porque talvez não tenha a experiência necessária. Se você já está há muito tempo no mercado e está meio desanimada com seus resultados, está infeliz com o que você está fazendo, né? Entrou no tal do piloto automático, chegou a hora da gente aprender um pouquinho sobre avaliação. Então, vamos direto ao ponto, tá certo? Avaliar não é só fazer perguntas e demonstrar o Pilates para o aluno. Então, eu assim, acho que é uma das ferramentas talvez mais poderosas é a gente avaliar o nosso aluno aqui no Reformer. O Reformer, ele dá condições para a gente enxergar a movimentação global do nosso aluno e identificar as necessidades que ele tem, desde os pés até a cabeça, literalmente. Então, eu gosto muito. Dá pra gente começar de diversas formas, tá? Dá pra gente começar em pé, dá pra gente começar na posição sentada, dá pra começar de joelhos, enfim, dá pra gente variar os decúbitos aqui para começar a nossa avaliação. Mas hoje, especialmente aqui nessa live, eu vou começar no decúbito dorsal. Então, a primeira coisa é a gente fazer o aluno entrar na máquina, né? E aí você vai fazer o seu aluno entrar na máquina, então... E aí você deixa o aluno se movimentar. Eu vou tirar aqui, só para vocês... Só para eu poder olhar aqui para vocês, ok? A primeira coisa é, deixa o aluno se posicionar da maneira dele. Geralmente eles fazem assim, né? Aí você já vê que o aluno, ele nunca fez Pilates, ele realmente não faz a menor noção do que ele está fazendo aqui. Bom, e aí você vai explicar para ele, apoia o pé, sem dar muitas informações. Deixa ele mostrar o que ele sabe fazer. E aí ele vai apoiar o pé. E às vezes eles apoiam no meio do pé, às vezes eles apoiam os calcanhares, mais aberto, mais fechado. Observa tudo isso, porque é a sua chance de identificar como ele apoia o pé, como ele apoia os joelhos, se ele fecha fazendo um valgo dinâmico, ou se ele deixa bem aberto assim, né, indicando que talvez ele não tenha essa flexibilidade aqui, ó, suficiente para se apoiar. Se for um homem muito alto, né, então o quadril dele vai ficar bem aqui, ó, pertinho da borda do carro, talvez ele nem tenha essa flexibilidade aqui. Então, na hora de se apoiar, ele vai se apoiar assim, ó. Porque ele não tem. Ele não consegue ficar aqui. Ele não tem força de adutores suficiente para manter as pernas fechadas. E essas são coisas super importantes de você ler no aluno quando ele se posiciona. Então, digamos que meu aluno se posicionou aqui e ele deixou os pés assim desorganizados, né? Com apoio no meio do pé e deixou as pernas assim com os joelhos mais fechados, né? Indicando para mim uma total falta de força e de coordenação. Vou voltar para cá. Então começo a observar lá. E aí eu peço para o meu aluno se movimentar. Aluno, se movimenta, né? E aí ele vai começar a empurrar o carro. E eu vou observar, ó. Ah, olha lá, ele não estende tudo. Por que será que ele não estende tudo? Aluno, por que você não está estendendo tudo? Ah, pode? Pode. Ah, então tá bom. Aí talvez ele estenda. Ah, pode. Aí aqui é a sua chance de você olhar, por exemplo, se ele tem uma hiperextensão de joelhos. Ou se os joelhos dele são normais. Tem uma extensão normal. Né? Ó, não arrumei o pé ainda. Calma. Você está avaliando. Nesta posição aqui, você já vai observar como é que ele posiciona o quadril. Tem muita gente que na hora que se posiciona assim, já entra aqui, ó, numa retroversão, né? Seguindo as orientações que recebeu talvez a vida inteira de que para fazer exercício deitado, a coluna tem que ficar bem encostadinha no chão e a cervical também. Então essa pessoa se deita assim, ó. Ela fecha o queixo aqui no peito e ela coloca a lombar lá no chão entrando numa retro. Aí na hora que você pede para ela empurrar, às vezes ela nem consegue esticar completamente os joelhos. Porque o nível de tensão é tão grande aqui nos flexores de quadril que ela não consegue estender. Na hora que ela estende, o que acontece? Ó, ela entra numa antiversão. E aí você repara que na hora que ela flexiona, ela entra numa retro. E na hora que ela estende, ela entra numa anti. E aí você observa que ela não consegue permanecer com o quadril parado. Mais um dado importantíssimo para você. Próxima observação importante que você vai fazer é como é que está o tórax apoiado.
Pode ser que ela deixe o tórax totalmente apoiado no chão, né? Aqui, totalmente apoiado. Ou pode ser que essa pessoa faça isso aqui, ó. E ela tá fazendo uma extensão do tórax. E você tem que ficar ligado nisso. Porque se você não observar isso aqui, ela vai jogar uma sobrecarga bem na região torácica baixa. E vai doer pra caramba. Às vezes ela tá aqui, ó. Né? E você pede para ela, baixa as costelas. Ela não consegue. Mas não é que as costelas estão altas. É que a torácica está em extensão. Isso é mais comum do que você imagina. Então, organiza. Não, ó. Dá uma balançadinha para os lados. Eu quero que o seu tórax toque o chão. Essa parte aqui, ó. Eu quero que encoste. Tudo bem? E aí, o aluno vai encostar no chão. Aí você vai observar como é que está a cervical. Muitas vezes a cervical está assim. E aí você vai ajudar esse aluno a organizar. Aluna, eu não quero que você encoste a nuca no chão. Eu quero que você encoste a cabeça. E você ensina para ele que o apoio é aqui, ó, na região occipital. Faz ele sentir, faz ele balançar a cabeça, para ele sentir o osso occipital. É aqui que você vai manter apoiado, certo? Curvatura C, né? Para mostrar para mim que a minha cervical está num bom posicionamento. Beleza. Continue empurrando, aluno. Aí ele vai e ele volta. Aí você vai observar que às vezes ele faz assim, ó, aqui no ombro, tá? Não vou colocar a ombreira, mas ele faz assim. Ele empurra completamente o carro e ele acha que não foi suficiente. Aí ele tenta fazer isso aqui, ó, com o ombro. Ele tenta dar uma empurradinha com o ombro. Por quê? A estratégia motora que ele está usando está errada. Ele não está empurrando o carro a partir dos pés. Ele não está empurrando a barra a partir do quadril. Né? Ó, ele não está empurrando a barra a partir do quadril como na posição de ficar em pé. Porque é a posição de ficar em pé. O movimento que a gente simula aqui no Reformer é o ficar em pé. Então aqui, ó, eu estou empurrando a partir do meu quadril, só que eu estou empurrando a barra. E por acaso, como a barra está fixa, eu acabo movimentando o meu carro, ok? O que o aluno geralmente faz? Ele não tem essa percepção aqui, ó. Nem de que ele empurra com o quadril e nem com o pé. Então ele quer empurrar por aqui, ó. Ó, ele quer empurrar pelo trapézio. Então ele já faz a força por aqui. E aí, daqui a algumas repetições, ele fala para você, nossa, eu tô sentindo uma tensão enorme aqui no trapézio. E se você não tem esse olhar de avaliação, você não consegue identificar o que está acontecendo. Empurrou, legal. Agora você vai lá pro pé. Aluno, então agora vamos arrumar o pé? Aí você arruma o pé dele. Você coloca o pé dele na posição pilates, ou na posição paralela, ou na posição que você quiser. Mas tenha um padrão ali de posicionamento do pé para você observar. Como que ele fica? Ó, ele fica na ponta dos pés? Ou ele se apoia e fica com o pé desabado? Ou aqui ele está mostrando um valgo de tornozelo? Ou ele apoia a lateral do pé? Ou ele deixa os dedos em garra ou super estendidos? O que ele faz aqui? Observe esse padrão do pé. Isso vai ser importante para os outros exercícios. E aí você vai começar a orientar. Muitas vezes, esse posicionamento do pé aqui, ó, é tão largado que você vai ter que ficar algumas aulas treinando esta atitude. Só isso aqui, ó. Esta atitude. Você vai passar exercícios para o teu aluno em que ele tenha que manter esta atitude e não esta atitude. Porque quando ele faz isso, ele deixa o peso do carro amassar o corpo dele. E quando ele está aqui, acionando membros inferiores, ele consegue uma resposta muito melhor de todo o corpo.